Para vocês, histórias ao pé do ouvido do Jardim da Mariposa. O coração peludo do mago. Era uma vez um jovem mago rico, bonito e talentoso, que observou que seus amigos agiam como tolos quando se apaixonavam, se enfeitando, andando aos saltos e corridinhas, perdendo o apetite e até mesmo a dignidade. O jovem resolveu jamais se deixar dominar por tal fraqueza e recorreu às artes das trevas para garantir sua imunidade. Sem saber do seu segredo, a família do mago achava graça ao vê-lo tão distante e frio. Tudo mudará, vaticinavam eles, quando uma donzela atrair o seu interesse. Mas o jovem mago, porém, permanecia impassível. Embora muita donzela se sentisse intrigada por seu ar altivo e recorresse às artes mais sutis para agradá-lo, nenhuma conseguia tocar seu coração. Ele se vangloriava de sua indiferença e da sagacidade que produzira. O frescor da juventude foi dissipando-se, e os jovens da mesma idade que ele e posição começaram a se casar e a ter filhos. O coração deles deve ser apenas uma casca, desdenhava ele mentalmente, observando o ridículo comportamento dos jovens pais ao seu redor, ressecada pela exigência desses pirralhos chorões. E mais uma vez ele se felicitou pela sabedoria da opção que fizera no primeiro momento. No devido tempo, os pais do mago, já idosos, faleceram. O filho não lamentou a morte deles. Ao contrário, considerou-se abençoado por terem desaparecido. Agora ele reinava sozinho em seu castelo. Depois de transferir o seu maior tesouro para a masmorra mais profunda, ele se entregou a uma vida desregrada e farta, no qual o seu conforto era o único objetivo dos inúmeros criados. O mago estava convencido de que devia ser alvo de uma imensa inveja de todos que contemplavam sua solidão esplêndida e despreocupada. Feroz, portanto, foi sua raiva e desgosto quando um dia ouviu dois dos lacaios discutindo por sua pessoa. O primeiro criado manifestou pena do mago, que por tanto poder e riqueza continuava sem alguém que o amasse. Seu colega, entretanto, desdenhou, perguntando por que um homem com tanto ouro e dono de tão esplêndido castelo não fora capaz de atrair uma esposa. Tal conversa desferiu um terrível golpe de orgulho do mago que os ouvia. Ele decidiu imediatamente escolher uma esposa e uma que fosse superior a todas as existentes. Possuiria uma breve e assombrosa e provocaria inveja e desejo em todo homem que a contemplasse. Descenderia de uma linhagem mágica para que seus filhos herdassem excepcionais dons de magia e seria dona de uma fortuna no mínimo igual a dele, para garantir sua confortável existência, apesar do acréscimo de pessoas e despesas. Encontrar tal mulher talvez levasse uns 50 anos, mas aconteceu que no dia seguinte à sua decisão, chegou à vizinhança a visita de parentes, uma donzela que correspondia a todos os seus desejos. Era uma bruxa de um prodigioso talento, dono de uma grande riqueza. Sua beleza era tamanha que mexia com o coração de todos os homens que a contemplavam, isto é, todos, exceto um. O coração do mago não sentiu absolutamente nada. Contudo, a moça era o prêmio que ele buscava e, assim sendo, começou a cortejá-la.
Todos que notaram a mudança no comportamento do mago ficaram surpresos e disseram à donzela que ela tivera êxito, onde uma centena de outras havia fracassado. Mas a jovem, por sua vez, sentiu ao mesmo tempo fascínio e repulsa pelas atenções do mago. É que ela pressentiu a frieza que havia sob o calor de suas lisonjas, pois jamais conheceram um homem tão estranho e distante. Seus parentes, contudo, consideraram essa união extremamente desejável e, muito interessados em promovê-la, aceitaram o convite do mago para um grande banquete em homenagem à donzela. A mesa, carregada com peças de ouro e prata, continha os mais finos vinhos e comidas mais suntuosas. Menestréis dedilhavam alaúdes de cordas sedosas e cantavam um amor que o senhor jamais sentira. A donzela sentou-se em um trono ao lado do mago, que lhe falava suavemente, empregando palavras de carinho que roubara dos poetas, sem a mínima ideia do real significado dessas palavras. A donzela ouvia, intrigada, e por fim respondeu: "Você fala tão bonito, não é, mago? Eu ficaria encantada com as suas atenções, se ao menos eu acreditasse que era de coração." O mago sorriu e lhe respondeu que, quanto a isso, ela não precisava temer. Pediu-lhe que o acompanhasse e conduziu-a para fora do salão. Desceu a masmorra trancada à chave, onde guardava o seu maior tesouro. Ali, em uma caixa de cristal encantada, encontrava-se um coração pulsante do mago. Há muito tempo desligado dos olhos, ouvidos e dedos, o coração jamais se deixara cativar pela beleza, ou por uma voz musical, ou pelo tato de uma pele sedosa. E a donzela ficou aterrorizada ao vê-lo, pois o coração encolhera de tamanho e se cobrira com longos pelos negros. "Ah! O que foi que você fez?" lamentou ela. "Repõe esse coração no lugar a que ele pertence, eu lhe imploro." E ao perceber que isso era necessário para agradá-la, o mago apanhou a varinha, destrancou a caixa de cristal, abriu o próprio peito num rasgo e repôs o coração peludo naquela cavidade vazia e fria que outrora ocupara. "Agora você está curado e conhecerá o verdadeiro amor", exclamou a donzela e abraçou-o. O toque dos macios braços alvos da donzela, o som da sua respiração ao ouvido dele, o aroma de seus cabelos dourados, tudo isso penetrou como se fosse uma lança em seu coração recém-despertado. Mas o órgão, que havia se corrompido durante um longo e tenebroso exílio, cego e selvagem na escuridão, a que fora condenado, seus apetites tinham se tornado vorazes e perversos. Os convidados ao banquete notaram a ausência do anfitrião e da donzela. A princípio despreocupados, começaram, porém, a se sentir ansiosos à medida em que as horas se passavam e, por fim, decidiram revistar o castelo. Acabaram encontrando a masmorra, onde uma cena aterrorizante os aguardava. A donzela jazia morta no chão, de peito aberto, e ao seu lado ajoelhava-se o mago enlouquecido,
segurando em uma das mãos ensanguentadas um grande e reluzente coração, que ele lambia e acariciava, jurando trocá-lo pelo seu. Na outra mão, ele empunhava a varinha, tentando induzir o coração murcho e peludo a sair do próprio peito. O coração, porém, era mais forte do que ele e se recusou a anunciar o controle de seus sentidos ou a retornar à urna em que estivera trancado por tanto tempo. Diante do olhar aterrorizado dos convidados, o mago atirou para o lado a varinha e agarrou uma adaga de prata. Jurando jamais ser dominado pelo próprio coração, arrancou-o do peito. Por um momento, o mago permaneceu de joelhos, triunfante, segurando um coração em cada mão, e em seguida caiu atravessado sobre o corpo da donzela e morreu.